Gildo, ele cabeça, já pintando de campeão do Norte e Nordeste. Ô, Vitorso, o Everton só vai aproveitar, hein? Ô, Vitorso, eu adivinhei os 2 gols, eu cantei antes os 2 gols do Ceará. Eu colocarei o momento. Olha, 44 minutos. Aí está. 3 para o Ceará, 2 para o Clube do Remo, torcida cearense. Esta é o Irapuru em tempo de liderança. Confiávamos no Ceará. Ataca o Ceará, agora com o Zavido. E é com esse vídeo, né, da narração do Júlio Salles que a gente inicia, né, esse vídeo de despedida e agradecimento a tudo que fez o Júlio Salles como narrador esportivo aqui no estado. A gente sabe de toda a identificação do Júlio com o Fortaleza, né, em sua história, é um torcedor do Fortaleza, mesmo sendo paraense, né, mas há muitos anos mora no nosso estado, e teve, né, na sua voz eternizado o título do Ceará de Norte e Nordeste de 69, né? E deixa aí um legado não só para o futebol cearense, como para a torcida do Fortaleza e para o futebol, para nós torcedores do Ceará, que também somos apaixonados pelo rádio, né? O Júlio teve uma carreira brilhante no rádio, como um dos maiores narradores da história do futebol cearense, e a gente não podia deixar de agradecer pelo que ele fez, não podia deixar de reconhecer, né, alguém que chega tão longe na carreira, tem um respeito de uma massa de torcedores, na verdade de todos os torcedores que entendem de futebol, entendem o trabalho tão brilhante que é fazer uma narração esportiva, e é o legado de Júlio Salles, né? Tem um vídeo, além desse, narrando o gol do Ceará, do título, né, que o Júlio narrou na época pela Uirapuru. Tem um vídeo dele também na Vozão TV, falando um pouquinho, né, sobre aqueles momentos ali da narração. O Ceará fez esse vídeo especial sobre o título do Norte e Nordeste, e ele fala um pouco sobre essa narração, né, e eu queria trazer para vocês, para a gente assistir juntos também aqui momentos do Júlio, falando sobre o Ceará Sporting Clube, claro, com todo o devido respeito aos torcedores do Fortaleza, à família do Júlio Salles, e, na verdade, o que a gente está tentando mostrar aqui é o respeito máximo que a gente tem por esse cara que está eternizado, sabe, em todos os torcedores do futebol cearense, em todo mundo que gosta de futebol e aprecia profissionais com a competência dele, né? Uma voz marcante, inesquecível, que partiu, né, nesse dia 11 de março, e a gente não poderia deixar de homenageá-lo por aqui, mostrando respeito a alguém que hoje está aqui falando e comunicando com vocês no YouTube, né? Eu vim lá do tempo em que eu ouvia o Júlio Salles na Rádio Assunção, até hoje, né? Foi a última rádio dele, juntamente com Moésio Loyola, com o Messias Alencar, o Messias narrando os jogos do Ceará, o Júlio aos jogos do Fortaleza, e muitos outros que passaram por lá, o Sérgio Pinheiro, o próprio Hilton Bezerra, todos eram da Rádio Assunção, né? 620 AM. Eu sou um fã de rádio, para quem não sabe, sempre ouvi rádio desde criança, então programas esportivos que marcaram minha vida, como os das 11 horas, né, da Rádio Assunção, o do Farias, né, as atualidades esportivas que tinha na Verdinha, ao meio-dia, a 12h45, né, nem era 12, nem era 1 hora, era 12h45 o programa do Farias na Verdinha, como Tabelinha de Fogo, com o professor Assis Furtado, que também já está no céu, Messias Alencar, que eu acho que até hoje ele faz o Tabelinha de Fogo. Enfim, muitas e muitas rádios, com Alan Neto, Trem Bala, enfim, a gente vai vendo esses ícones, né?
indo embora, e a gente não pode deixar de homenagear e de mostrar nosso carinho e respeito por todos eles, tá? Então vamos dar uma olhada aqui nesse trechinho do Júlio, falando sobre esse momento, né, do título do Ceará do Norte e Nordeste. Vamos lá. No primeiro tempo, 1-0, não havia assim muita credibilidade que o time pudesse pelo menos empatar com o Remo, que o Remo estava numa pressão tremenda, mas o Remo sentiu, fez o segundo gol e o treinador Danilo cometeu um grande erro, tirou o Íris, o goleador, para colocar um zagueiro, quis esse negócio de segurar o resultado. E eu comecei a entusiasmar a torcida começou a gritar Ceará, Ceará, Ceará. Então eu achei que naquele momento, se eu fizesse força, a torcida ia colaborar, ia participar. Quando houve o evento da entrada do Chiclete. O Chiclete parece que entrou com a energia, uma coisa fantástica. Aí o Magela fez o primeiro gol. Então, a gente viu agora aí, né, esse trechinho dele falando sobre a emoção que foi para ele também narrar esse título, porque foi um título muito grande do futebol cearense e ele teve esse momento aí de emoção, né, junto ao torcedor do Ceará. Então, a gente acaba se emocionando junto, né, se emocionando e deixando aqui a nossa mensagem de força para os familiares do Júlio. O legado dele é inesquecível, né? O legado dele é histórico, é uma figura que a gente tem um carinho imenso como torcedores do futebol e apaixonados por futebol, apaixonados pelo rádio, por narrações, por pessoas que se conectaram a vida inteira, né, através do radinho de pilha, né, junto com milhares e milhares de torcedores que das suas casas ouviam as vozes sempre marcantes dos narradores e principalmente aí do Júlio Salles, que nos emocionou, né? Também nos chateou, porque, né? Torcedor do Fortaleza, narrando o gol do Fortaleza, enfim. Mas é do jogo e isso é com o máximo de carinho e respeito que a gente deixa aqui, né? Nossas condolências aos torcedores do Fortaleza, ao Clube Fortaleza também, que tem a sua marca e, sem dúvida nenhuma, de muitos momentos aí da sua história marcados para sempre com a voz do Júlio Salles. E para nós também tivemos momentos inesquecíveis com ele, narrando, né, para o Ceará Sporting Clube, títulos importantes, inesquecíveis, e a gente só tem a dizer que a passagem dele por essa vida plena, né, foi espetacular, foi de respeito de todos, onde ele conquistou isso com profissionalismo, e a gente deseja tudo de melhor aí para sua família, para todos que fazem o futebol cearense, para as pessoas mais próximas, os profissionais que trabalharam com o Júlio. Muita força para todos vocês. E fica aqui o nosso carinho e respeito por esse gigante do rádio cearense que jamais será esquecido por nós, tá bom? É isso, vídeo um pouco triste, pouco não, bem triste, né? Com a partida do Júlio. A gente não queria. A gente está fazendo narrações com o Gomes Farias. E o Farias é uma pessoa que tem um carinho imenso pelo Júlio, né? E ele confidenciou para a gente, em uma das nossas conversas, e o Gomes, ele estava acompanhando essa situação do Júlio Salles, né? Vou até abrir um parêntese aqui, pedir licenças ao Gomes Farias para trazer esse trechinho aqui dessa situação, né? Desse momento. E o que é que aconteceu, cara? O Gomes, eu até fico um pouco emocionado, assim, porque eu não imaginava estar vendo, sabe, de tão perto essa história do futebol cearense, nem sequer estar comentando o jogo com o Gomes Farias. E o Gomes queria ter narrado um Clássico Rei esse ano, junto com o Júlio Salles, em que ele narraria os ataques do Ceará e o Júlio narraria os ataques do Fortaleza, né? E você ouvir isso do Gomes é emocionante, né? Não deu. Infelizmente não deu, mas que de alguma forma o Júlio possa, sabe, ter o carinho e o reconhecimento de todos que fizeram o futebol cearense, né? Tá para sempre nos nossos corações. Infelizmente esse episódio a mais aí da sua carreira junto com o Gomes Farias não pôde acontecer, mas a gente só tem a dizer muito obrigado, Júlio Salles, foi uma honra e continua aí de cima
jogando seu brilho, sua voz, que nunca será esquecida para todos nós aí, de força, e homenageando, né, o futebol cearense, porque para sempre, muito da história e das páginas do nosso futebol estão marcadas pela sua voz, tá bom? É isso, vídeo para a gente, né, deixar aqui essa marca de lembranças boas também do Júlio, e que fique aí eternizado esse vídeo também em respeito a todos que amam o Júlio Salles. Valeu demais, é isso. Bora, Vozão, e bora pro racha.